Agora eu quero falar sobre 144 mil. Nesse finalzinho aqui, são algumas curiosidades importantes que são ensinados lá na igreja primitiva e que hoje não se é ensinado mais. Ou se é ensinado, a gente não vê assim com tanta popularidade, né? Vamos ver? Ó, de novo Irineu de Leão, e a literatura dele é muito importante porque está tratando aqui de um discípulo de Policarpo, né? Policarpo foi discípulo do apóstolo João. O que ele fala no seu quinto livro, Contra as Heresias, no capítulo 30, verso 2? Vamos ver. É necessário que estes aprendam a conhecer o verdadeiro número do seu nome, se não quiserem ser contados entre os falsos profetas. Conhecendo, pois, com certeza o número indicado pelas Escrituras, isto é, 666, deve primeiramente esperar a divisão do reino entre os 10 reis e depois, quando eles reinarão, pensando em aumentar o seu poder e ampliar o seu reino. Prestar atenção ao homem que, tendo no nome o número indicado, virá improvisamente reivindicar o reino. Então você veja que ele aparece na metade da semana. Ele está ali fazendo aliança assim na primeira metade da semana, mas ele só é revelado na metade da semana e não no início da semana. Virá improvisamente reivindicar o reino e aterrorizar estes reis, a fim de saber que ele é realmente a abominação da desolação. É o que diz o apóstolo, quando dirão paz e segurança, então cairá sobre eles improvisa morte. Jeremias não somente indica a instantaneidade de sua vinda, mas também a tribo de onde ele virá. Com essas palavras, ouviremos o barulho da velocidade dos seus cavalos, vindo de Dan, pelo relinchar dos seus corcéis em corrida. Toda a terra se turvará a ele, e devorará a terra e o que ela contém, a cidade e seus habitantes. Esta é a razão pela qual essa tribo não será contada no Apocalipse entre os que se salvam. Por que está querendo colocar isso daqui? Primeiro, vamos entender, tá? Pela qual esta tribo não será contada no Apocalipse entre os que se salvam. Irmãos, primeiro, que não são só 144 mil que vão se salvar, não é verdade? Você concorda comigo? Haverão muito mais. Segundo, Irineu de Leão é pós-tribulacionista. E a gente vai ver na aula de milênio que ele crê na restauração de Jerusalém e de Israel. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que a gente encontra a tribo de Dan restaurada lá em Ezequiel 48. Tá? A tribo de Dan aparece ali. Então por que a tribo de Dan não está contido ali entre os 144 mil? Porque os 144 mil é contabilizado como 12 tribos espirituais e não físicos, e não naturais. Por isso que ele está colocando o nascimento ali do anticristo de uma forma literal e não espiritual. Entendeu? A tribo de Dan não aparece entre os 144 mil, porque a tribo de Dan não é... Ele não está colocando ali como uma tribo espiritual, ele está colocando como uma tribo literal. Ele está dizendo, ele virá de algo físico mesmo, vai nascer. Vamos ver isso claramente nos próximos textos. Hipólito de Roma, olha só. E da mesma maneira, também encontramos escrito a respeito do anticristo, pois Moisés fala assim, Dan é um filhote de leão e ele saltará de Baçã. Mas para que ninguém se engane, supondo que isto é dito do Salvador, que ele atenda cuidadosamente ao assunto. Dan, ele diz, é um filhote de leão, e a nomear a tribo de Dan, ele declarou claramente a tribo da qual o anticristo está destinado a surgir. Pois, assim como Cristo surge da tribo de Judá, olha, literal, assim o anticristo surgirá da tribo de Dan, literal. Então ele está dizendo, olha, a tribo de Dan literal... Ah, mas quem é a tribo de Dan? Meu irmão, Deus sabe, não se preocupa com isso não. Não se preocupa com isso não. O anticristo vai vir do Oriente. Descendente ali de Abraão, Isaac e Jacó. Outro pai da igreja vai dizer que ele vem da Síria. Só que a Síria, no contexto atual daquele pai da igreja, que ele está colocando ali,
não é a nação da Síria. A Síria era um bloco de países, é a mesma coisa que a gente coloca hoje. E ele virá da América Latina. De qual país da América Latina? México? Cuba? Né? El Salvador? E ele virá da América do Sul. De qual país da América do Sul? E ele virá da Europa. De qual país da Europa? Então, naquela época, havia uma nomenclatura para países que estavam na Síria. Na Síria, né? A Síria ali era chamado desta forma, aonde estavam ali blocos de países. E ali está incutido ali Turquia e Iraque também. O importante é entender que ele vem do Oriente Médio. E a sua origem vem de Dan. Tem tudo a ver com homens semitas. Por isso que diz lá em Daniel que ele não tem respeito aos seus pais. Então não vem da Europa, não vem de Roma e não vem dos Estados Unidos, e não vem da Rússia. Isso nunca fez parte da fé da igreja primitiva. E também nem pensa assim dessa forma. É que não vai dar tempo de eu falar mais sobre isso aqui. Já estamos já com 30 minutos. Mas na próxima aula eu posso iniciar falando um pouquinho sobre essa questão da Síria, tá? Eu prometo para vocês que eu posso fazer isso, antes de a gente entrar na aula sobre a ressurreição, tá bom? Mas o fato é que quando você tem um nascimento literal, ele não é incutido dentro de 144 mil, porque os 144 mil tem a ver com tribos espirituais. Ah, mas ali fala filhos de Israel. Em Osés capítulo 1, se eu não me engano, 11, né? Vai falar ali sobre uma grande multidão incontável, como a areia do mar, que ele chama de filhos de Israel, que antes não era povo, mas agora ele chama de meu povo. E Paulo vai usar esse texto para a igreja, lá em Romanos. Então, o que não era povo agora é povo, e eles também são contados como filhos de Israel. Por quê? Porque nós fomos enxertados nessa oliveira. Agora fazemos parte dessa comunidade de Israel. Fazemos parte dessa comunidade. Então, nós somos um Israel espiritual. Por isso que a tribo de Dan não é contada lá. Porque a tribo de Dan está tratando de coisas físicas, literais, e não espirituais. Por isso que os 144 mil ali implica em algo simbólico, número simbólico. Tá? Continuando a leitura do texto, e que a casa está assim, vemos também pelas palavras de Jacó, seja Adão uma serpente deitada no chão, mordendo o calcanhar do cavalo. O que então significa serpente, senão o anticristo? Aquele enganador que é mencionado em Gênesis 3:1, que enganou Eva e suplantou Adão. Mais uma vez que é necessário provar esta afirmação por testemunho suficiente, não fugiremos da tarefa. Mais um texto de Hipólito de Roma, que é na realidade da tribo de Dan, então, que aquele tirano e rei, aquele juiz terrível, aquele filho do diabo, está destinado a surgir e se levantar. O profeta testifica quando diz: Dan julgará seu povo, como ele é também uma tribo em Israel. Gênesis 49:16. Mas alguém pode dizer que isso se refere a Sansão, que surgiu da tribo de Dan e julgou o povo por 20 anos. Bem, a profecia teve seu cumprimento parcial em Sansão, mas seu cumprimento completo está reservado para o anticristo, pois Jeremias também fala com este efeito: de Dan ouviremos o som da rapidez de seus cavalos. Toda a terra tremeu ao som do relincho da condução de seus cavalos. Jeremias capítulo 8, versículo 16.